no rádio. Agora sim, check-up no rádio, hoje recebendo o médico geriatra, doutor Beliso Neto. Tudo normal, né, doutor Beliso? Tudo normal, né? Tudo normal. Por que estaria? Voltamos à normalidade no futebol brasileiro. Futebolística. Mas não vamos falar de futebol não, porque é tudo normal, né? Mitos e verdades no nosso quadro check-up no rádio. Nesta manhã de terça-feira vamos abordar. Você já pode mandar inclusive a sua pergunta para cá através do nosso WhatsApp 992053030. Vamos começar com os mitos e verdades. E a primeira pergunta, se é mito ou é verdade, é a seguinte: todo idoso ele é esquecido? Mito ou verdade? Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes, internautas. Satisfação imensa participar mais uma vez aqui do quadro Check-up no rádio. E para levar informação em saúde, inclusive reforçar o que é verdade e desmistificar aquilo que possa ser um mito, né? Uma mentira. A primeira é do esquecimento, né? Acredita-se, é um mito, né? Já respondendo sua pergunta, é mito de que é normal todo idoso ser esquecido. A gente tem observado que as pessoas jovens esquecem muito também, talvez até muito mais do que os idosos. O que se associa é que os idosos, pelo fato de ter uma incidência maior da doença do esquecimento, que são as demências, né? A doença de Alzheimer, então as pessoas tendem a associar o esquecimento à idade. Isso, por vezes, é prejudicial, retarda, deixa a gente fazer um diagnóstico de uma demência mais tarde, por acreditar que isso seja normal do envelhecimento. Então não é. Sempre por trás de algum esquecimento, né, de uma queixa de esquecimento, tem algum problema. Seja ele um problema mais simples, seja um problema mais grave. O envelhecimento ele cursa com alterações, logicamente. Não só de cair o cabelo, de ficar branco, não só da pele enrugar, alterações, o corpo todo envelhece, o cérebro também. O cérebro ele fica menor, o cérebro ele diminui a quantidade de vasos circulantes, ele altera a quantidade de conexões cerebrais, e isso tem um certo impacto na memória do indivíduo. Significa dizer que a pessoa vai esquecer, não. Ela vai ter talvez dificuldade de ter raciocínio na mesma velocidade que uma pessoa mais jovem. Talvez ela tenha uma dificuldade, a gente tenha que repetir mais de uma vez para que ela possa sedimentar uma informação. Então é mito. O idoso, se ele tem algum problema de esquecimento, algum problema deve ser investigado. Antigamente até se falava em demência senil, ou seja, uma demência que era da idade. Isso não é normal. As demências, elas são mais prevalentes na terceira idade, mas não necessariamente todo idoso ele esquece. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas com 90, 100 anos que têm a memória intacta. Então, está esquecendo, qualquer que seja a faixa etária, tem que se investigar alguma causa, principalmente dos idosos, onde há uma prevalência maior das demências, e a gente sabe que o início da demência é onde a gente tem mais sucesso, mais eficácia na abordagem do tratamento. Tratar no começo é bem mais eficaz do que a gente pegar a demência já em fases moderadamente avançadas. Então é mito. É mito que todo idoso é esquecido. Outro tema de hoje: tô velho para me exercitar. É mito ou verdade? É mito. A gente tem sempre orientado que o idoso ele tem que ser ativo. Alguns estudos até demonstram que o idoso que passa mais de 4 horas sentado ou deitado, além das horas de sono, ele tem um risco muito maior de ficar dependente, de cair, de fraturar, é um risco maior de lentificar a marcha, de ter problemas cardiovasculares como infarto, AVC. Então, quanto mais tempo parado, maior o risco desse idoso tornar-se dependente. Isso até é um dos enganos que os cuidadores têm.
deixar meu pai, meu avô, minha avó paradinho ali, ele vai facilitar o cuidado dele. Isso leva a uma cascata de perdas de músculos, de ossos, e acelera o fato dele tornar-se dependente. Então é um prejuízo muito maior, vai ficar muito mais dependente com o tempo. Então não existe isso de estar velho para se exercitar. Se exercitar, Marcos, não necessariamente é você correr uma maratona, é você fazer crossfit, é você fazer uma arte marcial, é você fazer exercício de alta intensidade. Isso o idoso pode fazer? Pode. Se ele tiver uma capacidade funcional ótima, ele pode fazer. Mas se exercitar por exemplo, não ficar muito tempo parado durante o dia. Ele levantar, dar uma volta, se puder dar uma caminhada, fazer alguns exercícios passivos, se ele for acamado, mobilizar as pernas, mobilizar o pescoço. Lógico que isso, o ideal seria ter uma supervisão de um educador físico ou de um fisioterapeuta. Mas a mensagem aqui é de não existe isso de tô velho para se exercitar. Se você se exercita, você vai viver mais, você vai cair menos, você vai ter menos problemas de equilíbrio, você vai ter mais capacidade cardiorrespiratória, não vai cansar tanto, não vai ficar tão fadigado, você não vai ter problemas com sono. Então, mesmo que seja minimamente, tem que se movimentar. Eu sempre digo que idoso parado é idoso no caminho do cemitério. O caminho mais curto para ir para o cemitério é você deixar um idoso parado. Ele amofina, atrofia e finda ficando dependente e às vezes até ainda ao óbito. Então tem que se mexer, tem que ficar ativo, mesmo com limitações de doenças, limitações próprias daquele indivíduo. Mas o mito ou verdade do é normal da idade? Esse mito é sempre perguntado e é sempre tema de grande discussão entre pacientes e profissionais de saúde. Não é normal a gente sentir dor com a idade. Em qualquer que seja a faixa etária, a gente não deve achar que aquilo é da idade. Não, idoso é a idade do condor, é a idade da dor. Toda dor ela tem que ser abordada, né? Um dos princípios de qualidade de vida é você viver sem dor, né? Então a gente tem que entender que dor é como se fosse um sinal vital, né? É como se fosse verificar a pressão, verificar a temperatura e verificar se o paciente tem dor. A gente não pode conviver, ninguém convive com dor. É uma das torturas maiores que o ser humano pode ter, viver com dor. Essa dor ela tem que ser abordada. Os pacientes confundem a dor com doenças que não têm um tratamento curativo, né? Por exemplo, a osteoartrose. Eles acham que pelo fato da artrose não ter um tratamento algumas vezes curativo, ele tem que conviver e a dor não é combatida. A doença, se pensa muito na doença, né, e esquece do paciente. Não, a doença é uma doença que não tem reversibilidade, o paciente vai continuar sentindo dor. A gente tem que abordar a dor, a gente tem que fazer alguma coisa para minimizar. Doutor, esse não tem cura, não adianta eu tomar esse remédio que eu não vou ficar bom. A gente tem que diminuir a frequência. Porque se é todo dia, toda hora, a gente diminui para não ser todo dia. A intensidade é muito alta, a gente diminui essa intensidade e aí vai tentando deixar o paciente sem dor. Qualquer que seja a dor, seja uma dor de cabeça, seja uma dor na coluna, seja dor no joelho, sejam dores crônicas, a gente tem que motivar esse paciente para abordar essa dor e fazer com que ele entenda que dor não é normal, que a dor prejudica o sono, que a dor aumenta o risco dele cair, a dor piora a qualidade de vida dele. Tirem isso da cabeça. Idoso, pelo fato de ser idoso, pelo fato de estar na terceira idade, essa história de idade do condor é um mito e os pacientes precisam enfrentar a dor. O profissional precisa enfrentar essa dor da forma como enfrenta, por exemplo, a hipertensão, como enfrenta o diabetes, como enfrenta outras doenças que requerem tratamento contínuo, requerem tratamento não só com medicamento, mas tratamento muitas vezes multiprofissional, por exemplo, hipertensão. Você trata hipertensão ajustando a dieta,
um pouco sal. Você trata hipertensão trabalhando atividade física, fazendo atividade física. Você trata hipertensão também com medicamento. Assim, a dor ela tem que ser tratada muitas vezes com medicamento, procedimento cirúrgico, muitas vezes com fisioterapia, muitas vezes com tudo isso. Então, não é normal sentir dor, e dor tem que ser abordada. Mais um mito ou verdade: ter doenças crônicas como diabetes e hipertensão são normais do envelhecimento? É mito ou é verdade? Mito também. Doenças... eu tô com diabetes, hipertensão, problema nos ossos. Não, isso é coisa de velho, doença de velho, né? Isso também não é verdade. É bem verdade que as doenças crônico-degenerativas, elas têm uma incidência maior na velhice. Mas não necessariamente a gente, por ter essas doenças, a gente achar que isso é normal da idade. São doenças que têm características peculiares, assim vamos dizer. Elas têm sim um favorecimento em virtude do envelhecimento. Por exemplo, a hipertensão, quando a gente envelhece, a gente tem um enrijecimento das artérias. Isso facilita o indivíduo ter níveis tensionais mais altos. Diabetes, o paciente tem uma tendência a envelhecer o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, e ele pode entrar em falência, a depender de fatores de risco e de herança genética. As duas doenças têm o fator genético também muito marcante. A velhice é só mais um fator de risco. Então, esse mito de que envelhecer significa adoecer tem que ser desfeito. Hoje, o que mais a gente, inclusive a Organização Mundial de Saúde, lançou esse movimento de a década do envelhecimento saudável, essa ideia de envelhecer com saúde, de envelhecer ativamente. E isso é exatamente uma forma das pessoas entenderem que velhice não é sinônimo de doença. Velhice é mais uma etapa da vida que tem que ser aproveitada como todas as outras etapas, de preferência sem sofrimento. Se tem doença, essa doença precisa ser controlada. E não necessariamente você envelhecer, você vai ser hipertenso, diabético, você vai ter todo esse conjunto de doenças crônico-degenerativas. Nas idades mais jovens, Marcos, é onde a gente consegue fazer com que essas doenças não apareçam na velhice. É aquela questão da pílula do envelhecimento com saúde, né? Que pílula é essa? É você manter-se ativo, fazer atividade física, evitar cigarro, evitar perder sono, evitar o estresse, se alimentar bem. Essa é a pílula da longevidade, é o elixir da longevidade, da vida eterna, é o elixir da saúde e na velhice. É plantar em idades de adulto jovem, desde criança, plantar saúde para colher saúde na velhice. Não é a idade que vai dizer que você é uma pessoa doente ou não. A gente até compara pessoas de idades diferentes, 90 anos muito saudável, com uma pessoa com 60, com muitas doenças preveníveis, né? Então a gente tem que esquecer esse mito de que envelhecer é adoecer. Não, isso é muito heterogêneo, depende de como você construiu a sua saúde mais jovem, a forma com que você fez sua poupança de saúde, sua previdência em saúde, então seu capital de saúde. Eu vou aqui guardando um pouquinho para eu usar na velhice. Então você vai acumulando saúde com aquilo que eu falei, procurando sempre manter rotineiramente avaliações, fazendo atividade física, se alimentando bem, evitando estresse, dormindo bem, tudo aquilo que a gente sempre fala aqui de envelhecer com saúde, e lá na frente você vai ter como aproveitar. Tem mais aqui uma pergunta: se é mito ou é verdade? É normal o idoso dormir muito de dia? Mito ou verdade? Mito também. O sono na terceira idade, primeiro que assim, o ser humano ele foi ele é um ser que deve estar acordado de dia e dormindo à noite, repousando à noite. Inclusive, esse ciclo sono e vigília, ele tem
mecanismos fisiológicos, o organismo ele trabalha em função disso, produz hormônios, ele tem todo um funcionamento normal se você fica de dia acordado e de noite você dorme. Isso repercute na saúde do indivíduo. Então, o idoso que dorme muito de dia, alguma coisa deve ser, isso é mito, ele não é para ficar dormindo. Primeiro tem a questão do ócio, né? Muitas vezes pelas limitações de alguma doença, pelo fato dele ter se aposentado sem um planejamento adequado, dele não ter propósito, não saber por que que ele está. Eu vou acordar hoje e vou fazer o quê? Propósito é uma coisa muito importante, você saber. Você tem que ter uma meta, tem que ter um sentido para a sua vida. Isso faz com que, mesmo em idade muito avançada, mesmo com muitas doenças, você tenha sentido a acordar e viver. Então, muitas vezes o ócio ele proporciona esse sono. Você está num canto confortável, um canto tranquilo, você não tem o que fazer, você dorme naturalmente. Então, por isso que a gente sempre está orientando as famílias a ter uma rotina ativa de atividades, né? O idoso ele tem que ter horários, acorda, escreve, assim, a família planeja de acordo com as preferências daquele indivíduo, mais ou menos uma agenda durante o dia e de domingo a domingo. Ele vai acordar, vai escovar os dentes, vai tomar café, nessa hora ele vai tomar um banho de sol, depois ele vai ligar para um familiar, vai tomar água, vai fazer os exercícios da memória, ou vai fazer alguma atividade física, um alongamento, de forma que ele não fique parado sem fazer nada. Mesmo que seja parado, ele fique acordado. Não é normal dormir muito durante o dia. E os cuidadores que acham que isso é bom para eles, eles estão se auto-sabotando. Isso vai trazer muito problema, tanto para o cuidador como para o paciente. Esse idoso vai ficar muito rapidamente dependente, e aí o cuidador vai se desdobrar para poder levar ele para o banheiro, vai botar força para levantar, aí vai machucar a coluna, vai ficar estressado. Esse idoso não vai dormir de noite se ele dorme muito de dia. Então, cuidadores que tem idosos nessa situação de cada vez mais o idoso ficar parado e dormindo durante o dia, se atentem, porque daqui a pouco eles vão dar muito mais trabalho do que vocês imaginam. Manter esse idoso acordado durante o dia, quanto mais se movimentar, quanto mais atividades ele tem, independente dele ser acamado, dele ser muito ativo, independente dele ter demência ou não, tem que se criar uma rotina fixa de atividades, fixa assim, para guiar mais ou menos. E aí você pode incluir várias coisas que a tecnologia hoje favorece. Ele tem horário para ligar para os netos, fazer uma videochamada, atividades lúdicas, do banho de sol, e assim por diante, de acordo com a realidade daquele indivíduo, ou na zona rural, ou na zona urbana, ou morando num grande centro, ou morando numa cidade menor. O que não pode é ficar parado sem fazer nada. Para fechar, o nosso mito ou verdade, é normal o idoso perder urina? Mito ou verdade? Outro mito. Muita gente tem... Outro dia a gente fez um programa sobre incontinência urinária. Essa perda de urina sem perceber. O paciente perde, assim, ele tem uma bexiga muito ativa e ele, quando vai urinar, não dá tempo de chegar no banheiro, ele perde sem sentir, ou ele tosse, espirra, faz algum esforço, ele se urina, e isso, primeiro que é pouco valorizado. Eles acham que não, eu uso aqui um absorvente, eu vou evitando sair de casa, vou procurar aqui algum banheiro, e eles não imaginam o impacto disso no dia a dia. Isso facilita queda, eles têm essa incontinência à noite, vai no banheiro, cai, isso facilita infecção urinária, facilita dermatite de fraldas, facilita infecções em geral. Não é agradável a qualidade de vida, as pessoas têm aquele estigma de chegar aquela pessoa fedendo a urina, e isso traz uma certa... e questões também de higiene, né? Então, não é normal idoso perder xixi. Eles... assim, muitas vezes querem restringir a ingestão de líquidos para não urinar. Isso é um erro. É subvalorizado porque eles acham que é da idade, e a gente tem muita dificuldade se a gente não perguntar. Às vezes até eles estão, eu perco uma urinazinha e não tem problema, isso não é problema, eles não querem tratar, mas isso é
é importante que eles saibam que não é a idade que vai fazer eles perder xixi. É doença, é incontinência urinária, são doenças que precisam serem abordadas, precisam serem tratadas para que ele melhore sua qualidade de vida, né? Não fique com esse mau cheiro, não fique com limitações de sair de casa porque perde urina, não tenha risco de cair, escorregar na própria urina, ou mesmo acordar à noite num ambiente pouco iluminado, o banheiro é distante, ele sofreu a fratura, então, ou fique tendo infecção urinária de repetição, então perder xixi não é normal da idade, é um mito. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser, aqui no nosso programa, né? Até a próxima terça, se Deus quiser. Amanhã tem um confronto, né? A revanche da Libertadores contra o Palmeiras. Tem o que amanhã? Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Normal, 7h30. né? Segundo Geraldinho, disse que você já despachamos São Paulo de Rafinha. Antigamente os adolescentes gostavam de comprar cadernos com fotos de famosos. Que Geraldinho, você comprou um caderno com Paulo Souza, é verdade isso, não? Comprei, estou apostando todas as fichas no treinador. Bota e ficha amanhã, viu? 7h55, a gente volta já para conversar com o Augusto Maia.